Oi, gente, tudo bem? Tô voltando aqui para fazer mais uma análise de filme e dessa vez o filme é Gato de Botas, O Último Pedido. Como eu já falei para vocês, eu sou estudante de Psicologia Analítica e Junguiana, pós-graduanda, e desde que eu comecei a fazer essa pós-graduação, eu tenho percebido é muito diferente hoje quando eu assisto um filme de quando eu via antes, né? Eu já tinha assistido esse filme, né? Esse filme não é recente, mas eu assisti há pouco tempo com as minhas filhas e ele fez assim um boom para que eu consiga também integrar esse conhecimento de Jung. Então, quero dividir com vocês e depois quero saber o que vocês acharam, se vocês já tinham percebido dessa forma, certo? O filme do Gato de Botas começa com ele sendo o gato destemido, né? E, e enfrentando tudo, né? Só que ele morre. Só que o Gato de Botas, ele tem 9 vidas. E aí começa, mais uma vez, essa jornada da simbologia, né? Eu sempre ouvi falar que gatos, né? Falavam que gatos tinham 7 vidas, né? E o filme traz o 9 vidas, né? E quando ele descobre, né, que ele tá na nona vida dele, em vez de aceitar o convite, né, porque o número 9 ele traz muito sobre ir além, né? O 9 é você confiar e ir além. Ele não faz isso. Quando ele descobre que ele tá na nona vida, que é a última, ele decide não se arriscar, ele decide se aposentar, né? E aí ele vai viver uma vida mais ou menos, né? Ele vai para uma casa com, sei lá, milhões de gatos, muitos gatos, né? E vive como um gato qualquer, né? Deixa a barba crescer, né? É um sinal desse relaxo, desse descuido com si. E ele fica lá, né? E aí aparece a Caixinha Dourado e os irmãos e os ursos atrás dele para ajudar ele a roubar o mapa para uma estrela que faz um último pedido. Quando ele descobre isso, ele tem um despertar, é a minha chance. Vou atrás dessa estrela para recuperar a minha vida, né? Vou fazer o último pedido de ter mais vidas. E aí ele resolve de novo ir para a vida, né? Porque antes disso ele ficou preso nesse espaço cheio de gatos, comendo ração, fazendo xixi na areia, onde todos os outros gatos faziam. E ele resolve então, com essa oportunidade de fazer um pedido, sair dessa vida, mais ou menos, e encarar a vida como ela é, né? E o filme vai desenrolando, né? Ele tá sem a espada, ele encontra uma pessoa antiga conhecida, conseguem roubar o mapa, e aí, mais uma vez, vem o quê? Uma floresta sombria. Lembra que eu fiz a análise do filme dos enfeitiçados, né? Que tem a floresta sombria das sombras e não sei o quê? E para ele chegar nesse desejo, ele tem que passar por essas sombras, né? E nesse lugar que ele ficou com muitos gatos, tinha um cachorro fingindo ser gato para viver ali. E para ele viver ali estava muito bom, estava muito confortável, estava além do que ele já teve um dia. Então ali pro cachorro não era uma vida mais ou menos. Para ele era tudo que ele tinha. Ele não tinha ido, né? Ele não tinha vivenciado outras coisas. E aí, quando eles conseguem recuperar esse mapa, que tem que passar pela Floresta Sombria, eles abrem esse mapa.
quando o gato de botas abre esse mapa, ele passa justamente por 3 sombras dele, para ele conseguir chegar na estrela para fazer o pedido. E aí a gata, a pata mansa, que também tá junto com ele, que depois a gente descobre que eles iam se casar e ele deixou ela no altar, ela também abre o mapa e o mapa tá mostrando as sombras dela. Então tinha vulcão, tinha pedras. E aí eles pedem pro cachorro, o Perino, abrir esse mapa. Quando ele abre o mapa dele é o mais fácil, né? É flores, é não sei o que. E eles falam, então vamos com o seu mapa. Você vai segurar o mapa, a gente vai com o seu, que o seu é mais fácil. E o cachorro, né? Eles perguntam da história desse cachorro. E esse cachorro, ele teve uma vida difícil. Ele não foi adotado. Tentaram jogar ele no lixo, tentaram jogar ele no mar com uma pedra. E ele conseguiu sair. Só que a grande questão é que esse cachorro, ele não ficou no vitimismo de ai, eu fui abandonado, ai, tentaram me matar. Não, ele ficou com o copo meio cheio. Então, eu consegui me livrar deles. Eles me esqueceram, mas eu ia atrás deles, eu achava eles, né? Claro que aí tem um pouco de ingenuidade, mas mostra, né, quando a gente olha a vida por esse copo meio cheio, como ela é facilitada, né? E aí, quando eles vão passar, né, pela primeira parte, né, desse mapa do cachorro, são flores gigantes. E essa flor, né, o gato de botas e a pata mansa vão tentar cortar. Quando eles cortam, eles são comidos pela árvore, pela flor. E aí o cachorro passa cheirando cada flor. E quando ele cheira cada flor, o caminho vai abrindo, né? E aí, né, vem para mim muito isso da simplicidade, né? Às vezes, o gato de botas e a pata mansa foi pelo mais difícil. Vamos cortar tudo. Não, é mais simples, eu não preciso cortar. Eu posso cheirar, eu posso usufruir dessas flores que estão aqui, né? E, e o caminho vai seguindo, né? Vem a Caixinhos Dourado atrás, teve uma hora que ela consegue pegar esse mapa, né? E no do Caixinhos Dourado, né? É ter uma família, é as sombras dela, né? Ela quer, o pedido que ela vai fazer é ter uma família de verdade. Aquela família de ursos para ela não é o suficiente, não é uma família de verdade, né? E aí, quando ela pega o mapa, a cabana que, que ela entrou, né, aparece. E eles entram nessa cabana, eles comem um mingau, eles ficam lá. E o gato vai lá para resgatar o mapa, enfim. E o cachorro, né, que nunca foi adotado, que não teve uma família, né, ele fala para ela, né, de órfão para órfão, você ganhou na loteria dos órfãos, porque você tem uma família amorosa, você tem uma família que gosta de você, né? Ele quer dizer isso. E, e durante o filme, né, como o gato de botas tem medo de morrer, a morte está atrás dele, né? E a morte vai atrás dele porque ele tem medo da morte, né? Então essa morte começa a caçar ele e ele tem muito medo dessa morte chegar, né? E aí aqui, juntando um pouquinho com Jung, né? Jung fala que a gente só vai em direção de nós mesmos quando a gente
olha para as nossas sombras, quando a gente encara as nossas sombras, quando a gente vê as nossas sombras como parte nossa. A gente não tenta excluir, né? A gente integra isso, né? Então você vê, na Pata Mansa tinha o medo da solidão, e aquilo para ela é muito verdadeiro, né? Quanto ela teve que confiar no gato de botas que largou ela, quanto que ela teve que confiar no cachorro que ela tinha acabado de conhecer, para ela sair dessa solidão, né? E, e eu acho isso muito bonito, né? Porque a gente não quer ter as sombras. A gente quer simplesmente que elas não façam parte da gente. Mas não é possível nós, como seres humanos, não termos sombra, né? E o filme traz muito isso da gente encarar as nossas sombras, da gente enfrentar os nossos medos, da gente confiar, né? O gato de botas, ele decide aposentar o gato de botas e ser a lenda e ser apenas um gato para continuar vivendo. Mas a que custo, né? Te pergunto, a que custo a gente prefere viver uma vida mais ou menos do que a vida que é nossa por direito, do que usufruir uma vida que é nossa por direito. E muitas vezes a gente não usufrui por medo. E o medo é simplesmente a falta de confiança, né? A gente tem medo porque a gente não confia. E aí, o gato, ele vai, eles conseguem chegar na estrela e a morte chega, né? Representado pelo lobo. Essa morte chega para uma batalha com ele e ele fala: eu vim atrás do gato destemido, né? O cheiro de medo me alimenta, né? Então, o quanto a gente, o medo impede a gente de viver, o quanto o medo deixa a gente mais próximo da morte, não necessariamente a morte literal, mas a morte é simplesmente a ausência de vida. O quanto de vida tem para que a gente viva, né? E, e aí ali ele percebe que ele não precisava das outras vidas. A única vida que ele queria era a vida que ele estava tendo agora, com amigos, né? Claro que no final ninguém faz o pedido, porque eles não precisam, eles percebem que o que eles tanto queriam já estava ali. O pedido que eles tanto desejavam fazer, a caixinha família, ele, a vida, a Pata Mansa não fala o pedido dela, né? E o cachorro queria ter uma família. Ninguém precisava desse pedido. Eles só precisavam enfrentar as sombras deles, né? E quanto a gente não enfrenta as nossas sombras, a nossa parte escura, os nossos medos, para a gente continuar vivendo uma vida mais ou menos. Quanto a gente tem medo de olhar para isso, né? E eu vejo esse filme como um grande convite, né? Que quando a gente faz essa jornada de olhar para as nossas sombras, identificar, integrar elas, a gente tá, né? O que Jung chamou mais perto desse processo de si mesmo, né? No processo de individuação, né? Não tem como a gente se desenvolver psicologicamente sem a gente reconhecer
e integrar essas partes ruins, porque elas são partes nossas. E aí a grande questão aqui não é o que fazer com essas partes ruins. Não é necessariamente o que fazer, mas a gente ter consciência delas, né? Isso é uma sombra. Olhar para essa sombra, né? Abraçar essa sombra, olhar até que ponto, quando ela se tornou um incômodo. E entender, essa é parte minha, né? E quando essa sombra estiver tomando conta da gente, a gente ter consciência. Isso é minha sombra. O que eu vou fazer para essa sombra não tomar conta de mim, né? Então, o convite do filme que eu vejo é a gente olhar para essas sombras, é a gente confiar na vida, porque quando a gente confia na vida, a vida confia na gente. A gente não vive com medo, a gente não vive mais ou menos, a gente vive aquilo que a gente tem que viver. Mas a gente tem medo. Jung falava que nos tornamos pessoas racionais demais e esquecemos de seguir os nossos instintos. E o mundo transforma a gente nessas pessoas que pensam demais e confiam de menos. E eu quero saber de vocês, que parte da sua vida você está deixando de viver com medo? O que falta para você confiar na vida e usufruir daquilo que é seu por direito? Um grande beijo para vocês.